Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 20, fala a respeito da ira de Deus, da idolatria e da depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Veja bem, o que é a ira de Deus? Antes de tudo, precisamos ter clareza de que a ira de Deus não tem nada a ver com a ira humana pecaminosa. Por outro lado, precisamos reconhecer que a ira é um atributo de Deus. Embora exista algo como ira, como indignação justa, na maioria das vezes a ira humana é irracional, incontrolável, cheia de vaidade, egoísmo, malícia, animosidade e vingança. A ira de Deus é absolutamente livre desse veneno maligno. O contrário de ira não é amor, mas é neutralidade e indiferença. Como sabemos que Deus não pode ser neutro, sua ira é a manifestação de sua hostilidade contra o mal, sua recusa em admitir ou negociar com ele e seu justo julgamento sobre ele. Porque Deus revela sua ira. A ira de Deus é direcionada contra o mal. Nossa ira se levanta contra o nosso orgulho, principalmente porque o nosso orgulho é ferido. Mas a ira de Deus é inteiramente santa. Entenda, a ira de Deus é contra a impiedade e perversão dos homens que suprimiram a verdade de Deus e escolheram a mentira. No versículo 19, como eu li. Essa impiedade não é simplesmente quando os homens fazem o mal sabendo que há algo melhor, mas por decidirem suprimir a verdade de Deus e ignorá-la. Essa é exatamente a situação do mundo atual. Os homens sabem da verdade sobre Deus, mas arrogantemente eles decidiram ter uma sociedade sem Deus e sem levar em conta a sua verdade soberana. Mas o que significa suprimir? É uma palavra importante para nós aqui. Significa acabar com algo, cancelar, eliminar, extinguir. Mas qual é a verdade que os homens suprimiram? Paulo nos responde nos versos 19 e 20, a verdade do conhecimento de Deus, a qual é disponível por meio da criação. No verso 20 nos mostra que o que pode ser conhecido de Deus é mostrado na criação de Deus, os atributos invisíveis, seu eterno poder e sua divindade. Deus se fez visível e conhecido pelas coisas que criou. Assim como o artista se revela naquilo que está esculpindo e pintando, o artista divino se revela a sua criação. Amém? Então é importante você entender isso que eu estou falando de uma maneira muito clara e objetiva, porque na sequência, no versículo 21 fala, não glorificar a Deus, nem lhe deram graças. Uma das grandes características da nossa cultura é a arrogância de pensar que tudo foi conseguido pela capacidade e poder humano e que não precisamos agradecer a Deus. Quando glorificamos a Deus e lhe damos graças, estamos restringindo a maldade que tenta nos assediar.
A melhor coisa a fazermos por nossos filhos, para que eles não sejam embriagados pelo mundo, é ensiná-los a glorificar a Deus e agradecê-lo. Agradecer em tudo. Mas veja bem, no versículo 28 fala, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Muitas pessoas perguntam por que Deus permite que haja estupradores, assassinos em série, genocidas como Hitler e guerras sem fim. A resposta é muito simples, por haver desprezado o conhecimento de Deus. A civilização humana foi abandonada por Deus, isso é muito sério. O mundo hoje jaz no maligno e Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável para praticar toda sorte de coisas inconvenientes. Como Deus revela sua ira? Paulo ele deixa muito claro aqui na sua epístola, na epístola de Romanos, que a ira de Deus é revelada pelo menos de 3 formas: pelo julgamento do último dia, pelo tratamento de Deus através de instrumentos humanos, pelo abandono por parte de Deus. Essa última é a maneira como a ira de Deus se manifesta contra o homem. Ainda que o verso 27 fale de algum tipo de punição de Deus contra a depravação. Quando ouvimos sobre a ira de Deus, pensamos em cataclismas universais e uma majestade flamejante. Mas aqui Paulo nos mostra que a ira de Deus pode ser calma e invisível, apenas abandonando os pecadores. Quando Deus deixa os homens em seus próprios caminhos de erro, vemos a ira de Deus sendo revelada dos céus. Como assim? Vamos ver aqui uma sequência espiritual. Primeiramente, o homem tem conhecimento dos atributos de Deus, a verdade de Deus e do conhecimento de Deus. Mas Paulo continua falando, no entanto, esse homem rejeita o conhecimento de Deus em favor da idolatria. Então a ira de Deus se revela a esse homem, entregando a impureza sexual, as paixões infames e a uma mente depravada. Esse é o espiral progressivo da depravação do homem sem Deus em todos os lugares e em todas as épocas. E por fim, o mundo jaz no maligno e foi entregue ao abandono por Deus, estando debaixo da ira e aguardando o dia do julgamento. A única maneira de escapar é tornando-se um filho de Deus, entregando para uma nova sociedade, a comunidade dos redimidos do Senhor. Ou seja, é necessário crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, abandonar esse mundo de depravação e reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Amém?